Hoje trago aqui três situações. Vou começar por... Enfim, são as três importantes. Vou começar por uma. A primeira situação que neste momento nos preocupa lá mais é... Está-se a aproximar, obviamente, o verão. E, como tem acontecido todos os anos, e como é de conhecimento do Sr. Presidente, o mato já chega aqui e neste momento já está a começar a ficar amarelo. Portanto, temos o problema que é recorrente todos os anos, o problema dos possíveis e previsíveis incêndios. Neste momento, não só no local do costume, que é o campo de golfe, mas também, infelizmente, nas chamadas zonas verdes comuns, porque não estão a ser tratadas. Não adianta agora explicar porquê. Este é o primeiro assunto, realmente, e é um problema muito preocupante para nós, tendo o verão a avizinhar-se. A situação número 2 é uma situação bastante mais complexa e prende-se com a empresa Sertórios, que nós costumamos denominar de fundo. Ora bem, já chegou ao nosso conhecimento e parece que está mais que comprovado esse facto, que o fundo está... Peço desculpa, eu vou retirar isto. Está um bocado baixo, prefiro assim. Posso olhar para si. Que o fundo que está ao abrigo desta nova lei, Simplex, que está a pôr à venda os lotes de terreno que lá tem. O que é algo extremamente preocupante para nós, não é? Primeiro porque, enfim, parece-nos que é algo que não é legal estar a vender lotes de terreno sem as licenças. Apesar de, enfim, ter chegado também ao nosso conhecimento que eles estarão enfim, aos possíveis compradores, estarão, portanto, a dizer às pessoas para assinarem um documento em que têm conhecimento que realmente que os lotes que não têm utilização, mas que num futuro próximo virão a ter. Portanto, isto é algo que nos preocupa imenso, porque, como o Sr. Presidente sabe, estamos a falar de há lá centenas de lotes, muitos ainda por edificar, mas estão a ser postos à venda. É um facto. Inclusive, há uma senhora lá que trabalha numa... Temos lá vários, mas há pelo menos uma senhora que trabalha lá numa dessas agências imobiliárias e que nos confirmou isto, até a mim pessoalmente, disse, não, estão realmente, de facto, à venda. E, portanto, isto é bastante preocupante para nós, porque, enfim, neste momento somos cerca de 920 proprietários para decidir coisas muitíssimo complicadas nos tempos que vêm aí, nomeadamente PDM e depois o que vier a seguir. E, portanto, isto é algo que eu gostava de chamar a atenção do Sr. Presidente e ver realmente o que é que pode ser feito em termos de, não sei, notários, seja o que for, para realmente, enfim, de alguma forma se tentar travar esse tipo de situação que nos parece mais que preocupante, parece-nos, enfim, que está aqui a roçar um bocado aqui enfim, a ilegalidade. O terceiro assunto é um bocado, eu deixei para o fim porque para mim é o mais complexo de todos. E prende-se com uma coisa que o Sr. Presidente tem dito várias vezes, que é mais ou menos isto. Se vocês não chegarem a acordo, o que entre 920 proprietários não vai ser fácil, certamente, não é? A Câmara decide. E isto é muito complicado para nós, não é? Estar a digerir esta sua mensagem, que já, obviamente, chegou até às pessoas, porque chega sempre através dos vídeos, não é? As pessoas veem e comentam depois. E tendo isto em consideração, e tendo em consideração que realmente somos cerca de 920 proprietários, embora, obviamente, que haja, enfim, uma grande parte que não seja ativa, não é? Enfim, naquilo que deveriam ser os seus direitos, mas, e lutar por eles, mas penso que hoje em dia que há um número significativo de pessoas
que estão realmente bastante preocupadas e empenhadas realmente no futuro que o Palmela Village vier a assumir, seja o que for. Portanto, existe esta situação por um lado, e depois existe também aqui outra questão que também está obviamente ligada à mesma situação, e que, aliás, há várias, né? Isto é quase um novelo, não é? E que se prende realmente, não propriamente agora com o que está para si e para breve, que é a questão do PDM, por certa forma acho que isso que está mais ou menos já claro para nós, que, enfim, o espaço será dentro do Palmela Village, obviamente, não estou a falar nem do hotel, nem do resort ao lado, portanto, o Quinta do Anjo Village, mas, portanto, o nosso espaço, Palmela Village, será, portanto, classificado como urbano e de uso maioritariamente habitacional, mas que existirão, como o Sr. próprio Presidente lhe chamou, as tais ilhas turísticas. Portanto, essas ilhas turísticas, logicamente, serão pequenos aldeamentos turísticos que lá existirão. E isso, no fundo, pesa muito aqui e vai pesar muito na decisão das pessoas, porque, enfim, está a haver enfim, e tem existido e vai continuar a existir um grande debate lá entre nós, enfim, do o que é que as pessoas pretendem que aconteça ao espaço, não é? Ou que gostariam que acontecesse, não é? Obviamente que teremos que lidar com vocês e vocês vão ter que aceitar, não é? Também, não é? Vocês terão uma palavra a dizer, logicamente. E já não falo no promotor, que é aplicado. Mas a questão realmente está aqui muito complicada para nós. Porquê? Porque existindo lá dentro esses pequenos aldeamentos, e não estou a dizer que estou contra isso, ou que me oponho a isso, obviamente que não. Mas a questão é que, em existindo isso, e por aquilo que tenho aprendido sempre das palavras do Sr. Presidente, que é quer manter aquilo como privado. Ora bem, mantendo aquilo como privado, mas tendo lá dentro aldeamentos, uma das coisas que as pessoas mais prezam, e é o que é, e vale o que vale, é realmente o controle de acesso. Realmente aquelas casas têm uma exposição muitíssimo grande, foram desenhadas também à altura, enfim, o arquiteto que fez o desenho também foi um bocado na moda da altura, portanto, muitas zonas envidraçadas, sem dúvida, mas realmente em termos de segurança apresenta ali algumas fragilidades. E as pessoas preocupam-se muito com essa questão da segurança. Ora, se aquilo for privado e tivermos ali esses tais aldeamentos, esse controle de acesso nunca vai ser um controle de acesso efetivo, vai ser sempre um controle condicionado. Portanto, nunca vai ser aquilo que as pessoas esperam que seja. E isto é uma coisa que as pessoas discutem diariamente nos nossos grupos sociais. Diariamente nos grupos sociais. E, portanto, é uma coisa que tem muita importância e tem muito peso para todos nós. E eu gostava que, se possível, que desse aqui... eu sei que isto já é um bocado à frente, porque já estamos a falar de alteração, não de PDM, que é o que está em cima da mesa, mas sim de alvará de loteamento. Mas, de qualquer das formas, o que é que vai acontecer realmente ao Palmela Village, não é? Porque é o nosso espaço, não é? Não vivemos nem na zona do hotel, nem no outro, é ali que a gente vive, portanto é com isso que a gente se preocupa. Pois bem, as questões do Sr. Francisco Maia são de todo pertinentes e eu responderei telegraficamente e com muita objetividade. Vegetação, mato, não estamos num espaço rural, não está sujeita à legislação que nós ouvimos falar aí das limpezas até dia 30, nada disso. É algo que tem que ser verificado e monitorizado independentemente dos meses do ano. Há, de facto, um acumulado de uma intervenção feita no campo de golfe que não foi devidamente removida. Há lá matéria que pode tornar-se matéria combustível e há, de facto, crescimento de ervas e de infestantes por via até do abandono do tratamento dos espaços ditos verdes do próprio empreendimento.
Sobre esta matéria, o Serviço Municipal de Proteção Civil, não até na sequência de denúncias, mas porque está programado precisamente para o mês de abril, e também o Gabinete de Fiscalização e a própria GNR têm previstas algumas ações e algumas deslocações ao local, como fazem diariamente a dezenas de locais do Conselho, nesta altura do ano, para fazer a chamada avaliação de risco. Dessa avaliação de risco, há de chegar essa informação técnica ao Gabinete de Fiscalização, que há de determinar as medidas a tomar junto do proprietário ou dos proprietários do espaço, ou da entidade dita, entidade gestora do espaço, ou do dono do lote do golfe, não é? Porque há de facto lotes que estão perfeitamente identificados. E, enfim, se as coisas não correrem dentro dos prazos, só em última instância é que o município poderá intervir, poderá, não é deverá, porque a lei diz poderá intervir em substituição dos proprietários. Sobre a questão do fundo, sertórios, eu acho que não há aqui motivo para nenhuma intranquilidade. Porquanto a venda de lotes, aliás, o fundo ficou com lotes numa entidade bancária. Portanto, esse direito jurídico da comercialização nós não conseguimos impedi-lo. Já a venda de eventuais unidades de alojamento ou apartamentos ou habitações em townhouses, enfim, aquelas terminologias todas que habitualmente lá surgem, como sabe, nós alertamos todas as entidades, Instituto de Registros de Notariado, ordens dos notários, ordens dos solicitadores, toda a gente, para evitarem de lavrar escrituras ao arrepio daquilo que lá está aprovado, não é? E, portanto, ouvimos dizer que há um caso ou outro, continua a haver escrituras. A nova legislação urbanística aparentemente facilita na chamada desnecessidade da dita licença de utilização, mas isso não é verdade. Não há uma licença de utilização, mas há uma comunicação de utilização. E, portanto, isso não existe. Nós não passamos nenhuma comunicação de utilização ou licença de utilização ao fundo. Portanto, não sei como é que podem fazer escrituras de uma coisa a dizer habitação ou de uma coisa a dizer apartamento. Pronto, mas isso é uma responsabilidade, inclusivamente criminal, que tem que ser apurada pelos tribunais, porque se alguém está a fazer esse tipo de escrituras, é ao arrepio das normas legais, julgo eu, que não quero arriscar como jurista nesta matéria, mas tenho aprendido muito com todos estes assuntos nos últimos anos. Mas penso que não deverá haver aí também preocupação. Aliás, também devo tornar público que reunimos recentemente com o Fundo, precisamente para perceber também as suas intenções para os lotes ainda não construídos e para lhes transmitir aquilo que também temos transmitido aos senhores, quer individual, quer em grupo, quer à associação, que é aquilo que já está finalmente gizado e esquematizado na proposta de revisão do plano diretor, que também já foi apresentado ao turismo, a quem solicitamos uma reunião e estamos à espera, e também à própria CCDR, que aliás esteve presente connosco numa reunião com outras entidades, para perceber a especificidade daquele processo e vermos as saídas que pudessem satisfazer a esmagadora maioria dos proprietários. O que nós temos definido para a zona do atual Palmela Village, como disse, ela está num espaço de ocupação turística, que tem que ter uma maioria de uso turístico, mas aquela fase do Palmela Village é predominantemente habitacional. E ficou assim para permitir, de facto, aquilo que eu creio que falei em conjuntos turísticos, porque o regime jurídico do turismo diz as tipologias, turismo rural, turismo não sei o quê e tal, pronto. E
fala em conjuntos turísticos. A partir de 10 unidades pode fazer um conjunto turístico. E isto pode acontecer em qualquer lado, sabe? Pode-se fazer um hotel. Lá. Um bloco de apartamentos pode transformar-se num apart-hotel, por exemplo. Tal como noutros loteamentos que temos, olha, felizmente, porque temos falta de hotéis no Conselho, acabei de aprovar num loteamento urbano, que obviamente foi sujeito à alteração do alvará para permitir o hotel em vez de habitação naqueles lotes, com a consequente adaptação dos espaços exteriores, do número de lugares de estacionamento, etc., etc., para cumprir, obviamente, as regras do Plano Diretor Municipal. E, portanto, esta é uma hipótese que temos que deixar sempre em aberto, e mesmo que não tivesse explicada ou explicitada nestes termos, ela pode acontecer em qualquer espaço urbano. Faço-me entender? Pronto. Quando o meu amigo diz, vocês não se entendem, a Câmara depois faz aquilo que quer. Quer dizer, a Câmara, obviamente, faz aquilo que a lei lhe permitir, mas ainda bem, porque nós sabemos que não vai haver acordo. E quando houver a desclassificação, que está iminente, como sabe, só a alteração ao Plano Diretor Municipal, a revisão, é que vai permitir o município dizer o seguinte: as licenças de utilização que lá estão, umas pretensamente mal emitidas, e volto a dizer, não temos esse entendimento, foi devidamente averbadas e registadas. Outras bem emitidas, mas também há quem ache que deviam ter sido retiradas e substituídas por um documento único. Também não vamos aprofundar isso, já falámos nisso. Há quantos anos é que a gente anda a falar nisto? Há 3, 4 ou mais, se calhar, não é? Pronto, isso não interessa agora. O município vai poder dizer o seguinte: vocês não se entendem, não há aqui nenhum PIP, que já houve, como sabe também, da parte da entidade exploradora, para procurar fazer aqui o tal arranjo dos 30 habitação, 70 turismo e tal, mas aquilo foi rejeitado porque não cumpria um conjunto de requisitos para poderem ter essa informação prévia favorável e, portanto, como não há entendimento, só com a revisão ao Plano Diretor Municipal é que o município vai dizer assim: os senhores têm licenças que não se conformam agora com o alvará que está emitido. Não é? Se foi desclassificado de turismo, então temos que dar a volta a isto. E somos nós que vamos apresentar o desenho daquilo que fica como habitação, daquilo que é urbano. Às vezes os senhores põem essa questão, então fica urbano, não fica urbano. Não, isto está mais... A partir do momento que aquilo foi urbanizado, aquele terreno nunca mais é rústico. Estamos a falar, às vezes, a diferenciar usos. Não sou eu, pois não? Eu estou a fazer assim, mas não estou a mexer em cabos. Portanto, ainda bem que é o município que vai poder tomar a iniciativa, porque senão andávamos mais anos de costas voltadas uns para os outros. E o município, nesta iniciativa, creio que vai conseguir resolver a questão da coexistência da habitação maioritariamente. Quanto aos espaços de redes privadas, espaços comuns que são privados, etc., etc., há depois outras formas de organizar a gestão desse espaço. E isso já não é matéria de natureza urbanística, já é matéria de natureza de Código Civil, enfim, há outro enquadramento legal depois para esse assunto. Portanto, eu creio que neste momento temos que aguardar tranquilamente a desclassificação, aguardar a discussão pública do Plano Diretor Municipal, que eu espero poder anunciar no prazo de um mês, fazermos a discussão, podermos chegar a bom porto na publicação do plano dentro do prazo legal que está estabelecido, que é até final deste ano. Pelo menos nós queremos cumprir esse prazo, porque estão centenas de municípios aflitos e estão muito mais atrasados do que Palmela. E depois, como sempre, ouviremos todos, mas vamos trabalhando numa solução, não é? E temos que reunir com todos, mesmo os que não gostam uns dos outros. Eu tenho que reunir com o fundo, tenho que reunir com o promotor, que parece que não tem nada a ver com aquilo, ora está morto, ora está vivo.
ora aparece, ora desaparece, e tem que reunir para tentar ali uma solução que não venha a ser passível de ser impugnada por ninguém. Não é? Nós estamos confiantes que a solução que temos está bem concebida e que está blindada e que vai satisfazer as partes. E é por isso que dizemos também que é possível haver ali conjuntos turísticos. Não é? E digo-lhe, é esta intervenção da Câmara, por exemplo, porque quando alguns dos senhores têm dito não, aquilo devia ser é tudo habitação e ponto, os senhores ainda não pensaram numa consequência que é assustadora. É que aquilo com os índices de um espaço urbano habitacional permitia construir em lotes que estão lá hoje como lotes de equipamentos e de espaços, porque não são espaços verdes. O lote do Golfo é para um equipamento. Os outros lotes que estão junto à fase 25 é para equipamentos. E, portanto, sendo o município a gerir o alvará e a planta síntese, as questões de respeito ao ordenamento do território, pela ocupação do solo, não impermeabilização do solo, densidade de construção, etc., é um garante que o Palmela Village não será mais do que aquilo para o qual foi aprovado em termos de densidade de construção, faço-me entender? E só desta forma. E, portanto, a própria CCDR, na reunião que tivemos há cerca de 3 semanas, achou a solução extremamente coerente, bem arquitetada e respeitadora das questões de ordenamento do território, porque é isso que interessa também à CCDR, como deve calcular. Portanto, caro amigo Francisco, vamos continuar a falar sobre isto. Estou ansioso por pôr a discussão do plano diretor. Faremos uma sessão em Quinta do Anjo, onde sabemos que possivelmente, não só este assunto, mas também este assunto, mobilizará muita gente, não só para conhecer, para poder intervir, para poder depois também pronunciar-se no âmbito da consulta pública, e estamos a preparar isso tudo, seja para intervirem online, seja por escrito, enfim. Vai ser um processo muito participado e, oxalá, da discussão nasça a luz e o entendimento.